A fé e o crer. Vamos pensar um pouco, por gentileza. A fé, a palavra fé é um substantivo. E todo substantivo, ele precisa de um verbo de ação. E o verbo de ação da fé é crer. Você tem fé, e para essa fé se mover, se movimentar, ela se movimenta através do crer. A Bíblia Sagrada diz assim: crie, por isso falei. A fé, ela não fala, mas quando a fé é movimentada pelo crer, então nós falamos. Crie, por isto falei, diz a Bíblia Sagrada, diz a Escritura Sagrada. Somente Deus é a fonte da nossa vitória, e a nossa vitória então, ela é recebida. Deus deu, Deus dá a vitória, e você precisa aprender uma coisa: receber a vitória. Pergunta para mim, como? Mas com desespero, como? Mediante a fé, mediante a fé. Olha por gentileza, 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. O que é nascido de Deus, vence, tem a vitória, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então não é a mente milionária, é o espírito milionário. Nós vencemos pela fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Meu Deus, eu diria amém. A fé é o elemento que vence o mundo. Crer é a ação da fé. Crer é a fé em ação. Crer em qualquer coisa? Não, claro que não. Crer em Jesus Cristo. Crer que Jesus Cristo é o Filho amado de Deus. Amados, existem tantas notícias negativas, notícias ruins hoje em dia. E essas notícias descrevem basicamente as obras de Satanás e seus demônios. A Bíblia diz que aonde o diabo exerce influência, gerência, aonde o diabo se aproxima, ele vai produzir 3 coisas: matar, roubar e destruir. Quando você olha alguma notícia de corrupção, de engano, de mentira, saiba que os poderes do inferno estão envolvidos ali. Ele veio matar, roubar e destruir. Tudo quanto o mal se envolve, ele produz isso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por isso existe morte, roubo, destruição, maldade, corrupção, violência, doenças, tragédias. Porque o mundo jaz no maligno. Só que a palavra de Deus está dizendo que é possível você vencer, obter vitórias sobre todas as estratégias de Satanás e seus demônios. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, este é que vence o mundo. Este é que vence todas as estratégias, todas as maquinações, todas as construções de Satanás e os seus demônios. Por isso a Bíblia Sagrada diz que os que nascem de Deus venceram, vencem e continuarão vencendo o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Crer que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus é o que nos faz vencer no mundo. Aleluia! Aleluia! Essa verdade bíblica precisa ser estudada um pouquinho mais profundamente. Pois somente os nascidos de Deus é que vence o mundo. E o que nos dá a vitória sobre o mundo é a nossa fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Quem é que é o justo, pastor? Justo é aquele que foi declarado por Deus justificado. O que é justificado? Perdoado. Perdoado. O perdoado, ele é justificado. Portanto, o justo, o que foi justificado, ele vive pela fé. Se você tirar a fé do cristão, a fé do justo, ele não vive, ele sobrevive. E sobreviver é diferente de viver. Sobreviver é lutar com a escassez, é lutar com medo, com os problemas, com as incertezas, com as angústias, com as insônias, com falta disso, falta daquilo. Pastor, estou com problema, pastor, estou com dificuldade. Você está sobrevivendo. Mas aquele que vive, que anda pela fé, ele não sobrevive, ele vive.
Por quê? Porque ele tem vitória. Ele tem vitória sobre a escassez, vitória sobre as incertezas, vitória sobre a doença, vitória sobre Satanás, sobre os seus demônios. Ele tem vitória. Ele vive uma vida vitoriosa, uma vida abundante, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o justo vive pela fé. Aleluia. Agora nós necessitamos entender que o substantivo fé, ele necessita de um objeto, de um alvo. Quem é o objeto da nossa fé? Pergunta para mim, quem? 1 João 5,5 responde, olha lá. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amados, por gentileza, eu vou bem devagarzinho aqui, precisamos entender isso. Eu quero que você leve para casa hoje esse entendimento, esta compreensão, para você não errar nunca mais na vida. O alvo da nossa fé, o objeto da nossa fé chama-se Jesus Cristo. A nossa fé é para crer em Jesus Cristo. A nossa fé é para crer em quem? Jesus Cristo. Com isso eu estou dizendo que a sua fé não é para você crer que você vai ter um emprego. Não é para você crer que você vai arrumar um namorado ou uma namorada. Não é para você crer que você vai ser curado. A sua fé não é para você crer que você vai ter abundância. A sua fé não é para você crer que você vai resolver os seus problemas. Não! Meu Deus do céu. Esses dias um irmão falou assim, Pio, você já tirou o céu da gente, diz que a gente vai vir aqui na terra. Aí você tira não sei o quê. Hoje você tirou a nossa fé também. Não! O objeto, o alvo da nossa fé, não é que Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer um milagre. Não! O objeto da nossa fé, o alvo da nossa fé chama-se Jesus Cristo. Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é este que vence o mundo, é este que começa a triunfar sobre todas as estratégias do inferno. É assim. Esse texto bíblico revela que esse é o alvo da nossa fé. A nossa fé deve ser depositada, endereçada, direcionada somente para Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz que quem vence o mundo é aquele que crê em Jesus. Quem crê que Jesus Cristo se fez carne, nasceu da Virgem Maria, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, andou pelas estradas poerentas da Galileia, da Palestina. Quem crê que Jesus Cristo morreu na cruz, foi sepultado, no terceiro dia, no domingo de manhã, Ele ressuscitou dentre os mortos. Quem crê que depois de 40 dias, Jesus foi levado aos céus, está sentado à direita do Pai, cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade. Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Quem crê que Jesus Cristo brevemente voltará, é este que vence o mundo. Isso é crer corretamente. Aleluia. Como eu disse, a fé é um substantivo, ela precisa de um verbo de ação. A fé necessita de ação, e a ação da fé é crer. Crer. O crer necessita de uma liberação, e a liberação do crer é a declaração, é a confissão da verdade da palavra. Amados, não podemos nos esquecer desta verdade. Não esqueça disso. A fé necessita de ação. A ação, o movimento da fé é o crer. O crer necessita de uma liberação, e a liberação do meu crer é quando eu declaro a palavra, quando eu verbalizo a palavra, quando eu proclamo a palavra. Deus deu a todos nós uma mesma medida de fé, sabia disso? Todos nós. Você é pastor, você tem mais fé do que eu. Não. Todos nós que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos nós temos a mesma medida de fé. Interessante isso, né? Ele não faz acepção de pessoas, deu mais fé para esse, menos fé para aquele. Não, todos nós recebemos a mesma medida de fé. Quando você lê a palavra de Deus, você precisa se mover sobre a palavra. Isto é, você precisa crer naquilo. E aquilo diz que é assim, então você caminha, você faz aquilo. O crer me leva a me movimentar a respeito do que eu estou recebendo da palavra de Deus. E quando você declara a palavra de Deus, você está liberando o seu crer. Você diz assim, você vai declarar assim: eu habito no esconderijo do Altíssimo,
À sombra do Onipotente eu descanso. Eu digo do Senhor: Tu és o meu Deus, meu refúgio, a Ti eu confio. Você está verbalizando, declarando o seu crer, porque você misturou fé na palavra de Deus. Quando eu era criança, não faz muito tempo atrás, eu vi uma ilustração que me chamou muita atenção. Imagina aquelas pessoas equilibristas, né, que tem um cabo de aço assim, né, aí ele anda ali, se equilibrando, né, tal. E ele tinha muita habilidade. Ele foi para lá, foi para cá, ele perguntava para a multidão: vocês têm fé que eu consigo atravessar esse cabo? A multidão dizia sim, e ele atravessava. Aí ele pegou um carrinho de mão, sabe essa carriola, carrinho de mão? Ele tirou ali o pneu, só deixou o aro para encaixar no cabo de aço. Vocês têm fé de que eu posso atravessar segurando esse carrinho aqui? Sim, e ele atravessou. Aí do outro lado ele colocou um saco de cimento em cima do carrinho. Vocês têm fé que eu consigo passar segurando aqui esse carrinho com esse saco de cimento? Sim! E ele atravessou com o saco de cimento. Aí falou assim: quantos de vocês querem sentar aqui no carrinho e eu atravessar com vocês? Ninguém. Eles não criam. Eles não conseguiram se envolver. Eles não conseguiram operacionalizar aquilo que eles estavam dizendo que eles tinham fé. Vencer o mundo é não se deixar dominar pelo mundo, mas dominar o mundo. Aí você está crendo. Não ser influenciado, mas influenciar. Pastor, você viu a notícia? Olha, o dólar caiu, a bolsa, os bancos americanos estão em colapso. E agora, pastor? E agora? Não, você não está dominando. Você não está vencendo. Você não está influenciando. Você está sendo influenciado. Então você precisa crer. Você não pode ser governado pelo mundo. Você precisa governar o mundo. Você não é servo do mundo, você é senhor do mundo. Você tem fé em Cristo Jesus. Você vence o mundo porque você tem fé em Jesus, porque você crê em Jesus e porque você declara a palavra de Jesus. Como crer corretamente? Eu recebi uma mensagem de um pastor norte-americano, e esse pastor fez uma dramatização sobre o ladrão da cruz que disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E esse pastor, ele faz o seguinte: imaginem esse ladrão chegando no céu. Ele chega no céu e vem um anjo recebê-lo. E o anjo diz assim: quem é você? Ele falou assim: eu sou um ladrão que morri crucificado agora há pouco. Tá, mas o que você está fazendo aqui? Você foi batizado? Não. Você orou muito para chegar aqui? Não. Mas você frequentava qual igreja? Nunca frequentei igreja. Aí o anjo coçou a cabeça e diz assim: só um pouquinho. Eu vou ter que chamar um anjo mais graduado, um anjão agora. Aí ele chama um anjão e diz: anjão, vem cá, você tem mais conhecimento do que eu. Esse rapaz está aqui e eu não sei o que fazer com ele. E ele conta a história, o anjo conta a história para o anjão, e o anjão diz assim: mas você entende o que é a doutrina da justificação? Não. Você conhece a doutrina da eleição? Não. Mas me diga uma coisa: como é que você veio parar aqui? E o ladrão diz: aquele que estava crucificado na cruz do meio disse que eu poderia vir. Aleluia! O homem da cruz do meio me disse que eu podia vir e eu vim. O homem da cruz do meio disse: você está perdoado, e você crê no homem da cruz do meio. Ele diz para você que você está curado e você vive como curado. Ele disse que você está santificado e você está santificado. O homem que foi crucificado na cruz do meio diz o seguinte: você é filho amado de Deus, filha amada de Deus. Ele diz: você é santificado, você é amado, você é herdeiro de Deus. Ele diz que nenhuma arma forjada contra você irá prosperar. Ele diz que Satanás e seus demônios estão debaixo do seu pé. Ele disse e é assim. Aleluia! Aleluia! Crer em Cristo, crer na palavra dele, crer no que ele disse.
Amados, um poeta canta numa música, ele diz assim: eu não estava no Éden e herdei a culpa de Adão, mas eu também não estava na cruz e herdei a graça e o perdão. Porque o homem que foi crucificado entre os dois ladrões, ele disse: e esta é a fé que vence o mundo, aquele que crê em Jesus.